Então, estamos começando hoje um curso novo, falando um pouquinho sobre o propósito do ser humano, o verdadeiro propósito do ser humano, porque a única maneira de saber qual é o propósito do ser humano é procurando o que o Criador, quem fez o ser humano, o que ele revelou para a gente. Baruch Hashem, não faltam livros para a gente estudar sobre o propósito da vida, o que Deus revelou através de Moshe Rabbeinu, tudo que foi transmitido pela Torá, qual é o propósito, o que a gente veio fazer aqui no mundo, o que a gente está aqui nesse mundo material, o que vai ser o mundo vindouro, como a gente faz para juntar méritos para o mundo vindouro, a gente vai ver tudo isso e o nosso utensílio, a nossa ferramenta para estudar tudo isso vai ser o famoso livro Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, do Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha. É um dos livros mais importantes do Mussar, desse estudo para autoconstrução, do estudo da melhoria dos nossos traços de caráter. Quanto mais a gente entender o nosso propósito aqui no mundo, o nosso propósito na vida, mais a gente vai poder se encaminhar sempre, como já diz o nome do livro, Mesilat Yesharim, para caminhos retos, caminhos que vão levar a gente para o objetivo verdadeiro. Tem muitas opções, a gente sabe como o mundo oferece centenas de opções, mas, infelizmente, a maioria das opções leva para os lugares errados. A gente está vendo aonde o mundo está chegando, os absurdos que a gente está vendo, os desvios morais do mundo, aonde as pessoas, o estilo dos casamentos hoje em dia, tudo é completamente distorcido. Então, vamos ver dentro da visão da Torá qual é o nosso objetivo, o que a gente veio fazer aqui e como que eu posso aproveitar, vamos chamar de estadia, a nossa estadia passageira aqui nesse mundo passageiro e aonde a gente deve colocar as nossas forças, aonde a gente deve apontar o norte da nossa bússola espiritual, qual é o caminho reto, o caminho verdadeiro que a gente deve caminhar na vida. Para começar, eu queria só ler um pouquinho a introdução desse livro. A introdução, por si só, já é uma aula inteira. Para Moshe Chaim Luzzatto, a gente vai ver das palavras dele as midot, os traços de caráter de alguém que realmente, quem domina seus traços de caráter, esse sim pode ensinar para as pessoas como se comportar. Ele é um modelo vivo de traços de caráter. Então, Amar HaMechaber, diz o autor do livro, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Ahibur hazeh lo hibarti lelamed lebnei Adam et asher lo yadu. Olha a humildade que ele começa o livro dele. Olha, eu não escrevi esse livro para ensinar coisas que as pessoas não sabem. Óbvio que isso não se aplica para a gente. Tudo que a gente vai aprender de Torá para a gente é uma grande novidade, mas ele está falando com a geração dele. Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele viveu há mais ou menos 500 anos, então ele tem, numa geração completamente diferente de cumprimento de Torá e Mitzvot, ele coloca com toda a humildade dele que não vão ter muitas novidades. A verdade é que realmente a gente vai ver que tem coisas que são tão óbvias que ele vai trazer para a gente que a gente nem para pensar e a gente acaba não aproveitando justamente por não parar para refletir nas coisas mais simples. Então, o que ele quer com esse livro? Eila leastiram etayadu alahem kvar o mefursam etzlam pirsum gadol. Eu só quero relembrar as pessoas o que já é sabido, que já é muito divulgado dos conhecimentos da Torá, mas que a gente não para realmente para refletir. Olha que incrível, história real, que perguntaram uma vez para um Bahur Yeshivá, um rapaz que passava o dia inteiro estudando Torá no Yeshivá, perguntaram para ele, olha, você tem tempo no teu dia para se conectar com a Hashem? E ele começou a descrever o dia dele. Ele falou, olha, eu acordo às 6 da manhã, eu tenho 1 hora de estudo até o Shaharit, a reza da manhã, depois a gente reza, eu tomo café rapidinho, eu já corro lá para o Beit Midrash
para estudar mais um pouquinho, a gente estuda até a hora do almoço, eu almoço rapidinho, depois tem a reza da tarde, eu descanso 10 minutinhos, depois já vou estudar de novo, estudo até às 7 horas, já tem Arvit, já tem a janta, e eu vou estudar de novo e fico lá no Beit Midrash até às 11 horas da noite, eu saio de lá já completamente destruído e vou descansar. Ele falou, que horas que eu vou me conectar com a Hashem com um dia tão cheio? Quer dizer, a pessoa está o dia inteiro no Yeshivá, está estudando o dia inteiro e não conseguiu se conectar com a Hashem, tem alguma coisa muito errada. Então, tem coisas que a gente sabe, mas elas são tão simples que a gente esquece de prestar atenção, que lotim tzaberov dvarai, ela dvarim sherov bnei adam yodim otam, velo mistapkim bahem klal. A maioria das coisas que ele vai trazer de novo para a geração dele não são novidades, as pessoas sabem, as pessoas não têm dúvida nenhuma do que ele vai trazer no livro. Eila shekefirov pirsumam, o keneged ma she'amitatam gluya lakol, kacha ele mechem matsui meot viashechechar rabá. Mas proporcionalmente ao quanto isso é sabido, o quanto isso é divulgado, vai ser também proporcionalmente esquecido, que as pessoas não prestam atenção nas coisas mais óbvias da vida, na correria do nosso dia a dia, todo mundo com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas diárias, a gente acaba esquecendo as coisas mais óbvias e, pior de tudo, as coisas mais importantes da vida. Alkem eina toelet nilkat mizeh hasefer yotze min hakriya bo pam achat. Então ele já está avisando o grande benefício que a gente vai ter desse livro aqui. Não vai ser uma única leitura, simplesmente ler para pegar informações não é o grande benefício que a gente vai ter desse livro. Que kvar efshar shelo imtza koreh besichlo chidushim echad ahar kriyato shelo hayu bo lifnei kriyato ela meat, porque pode ser que o leitor não vai encontrar nesse livro muitas novidades, ou talvez um pouquinho. Olha a humildade do Rav Moshe Chaim Luzzatto, alguém que era um profundo conhecedor de todas as sabedorias da Kabbalah, todas as sabedorias ocultas da Torá. Ele fala de uma maneira muito humilde. É interessantíssimo que o Rav Moshe Chaim Luzzatto, para quem tiver oportunidade, ele está enterrado em Tzfat, em Tvérias, lá em Eretz Israel, e o túmulo dele está muito perto do túmulo do Rabi Akiva. Então, é interessante por que colocaram o túmulo do Rabi Akiva tão perto do túmulo do Rav Chaim Luzzatto? E os nossos sábios explicam que o Rabi Akiva ele começou a tchuvá dele aos 40 anos de idade. E o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele morreu muito prematuramente aos 40 anos de idade. E não é nenhuma coincidência esse número 40 e 40. Os grandes sábios da Kabbalah dizem que, na verdade, o Rav Moshe Chaim Luzzatto e todo o domínio que ele tinha da Torá e da toda a parte oculta da Torá é porque ele era a reencarnação de Rabi Akiva para consertar aqueles 40 anos de vida de Rabi Akiva, que ele não estava conectado com Torá e com mitzvot. Então, essa pessoa, ela começa, esse nível de Rav, ele começa o livro dele dessa maneira humilde, falando, olha, eu não vou acrescentar muito nos conhecimentos de tudo que vocês já sabem. A gente já vê as midot, os traços de caráter do Rav Moshe Chaim Luzzatto, alguém que deve ter se trabalhado muito para chegar no nível aonde ele chegou. O grande benefício, ele fala do livro dele, é a gente ficar voltando essas ideias. Quer dizer, não ler uma única vez, uau, que ideia interessante, gostei dessa ideia, mas não pensar mais nisso. Não. Vai ser justamente da gente refletir, da gente voltar à mesma ideia, ao mesmo conceito várias vezes para internalizar, para colocar no nosso coração. Que yezachru kol advarim haele anishkahim ibnei adam beteva veyasim libo
chovato asher hu mitalem mimena, porque através das informações aqui desse livro, a gente vai poder lembrar de muitas coisas que estavam esquecidas pelas pessoas, porque assim é a natureza do ser humano, a gente esquecer o que a gente não volta constantemente, e se a gente conseguir colocar no coração a obrigação que a gente tem aqui nesse mundo e que muitas vezes acaba escapando, a gente pode viver uma vida inteira, 120 anos aqui nesse mundo, sem parar para pensar o que a gente veio fazer aqui. Talvez é absurdo a gente pensar nisso, mas se a gente parar pessoas na rua agora, fazer um teste rápido, parar 10 pessoas na rua, olha, desculpa te atrapalhar, eu queria saber, queria só te fazer uma pergunta, qual é o propósito da vida? Quantas pessoas vão saber responder qual é o propósito da vida? Eu garanto que pouquíssimas pessoas vão saber trazer alguma definição verdadeira ou vão conseguir parar para pensar nisso, porque as pessoas vão vivendo, elas acordam. Tem até um livro chamado Mito de Sísifo, que fala justamente isso, que as pessoas elas vão vivendo a vida, elas acordam, elas vão trabalhar, elas almoçam, elas trabalham, elas voltam para casa, vão assistir televisão, dormem e vão assim, num ciclo sem parar para pensar aonde você está indo. Imagina alguém num avião, a gente encontra alguém no avião, começa a conversar com a pessoa e conversa vai, conversa vem, a gente pergunta para a pessoa para onde você está indo? E a pessoa fala, não sei. Como assim? Você está num avião? Para onde você está indo? Eu não sei. Falei, mas o que você está fazendo aqui no avião? Ah, não sei. Eu comi, já serviram a comida. Tem joguinho agora, cada um tem a sua televisãozinha. Eu estava vendo um filme, joguei joguinho, conversei com as pessoas, aeromoças são super simpáticas. Tá bom, mas para onde você está indo? Você está me contando o que você está fazendo aqui no avião, mas o avião está te levando para algum lugar. A vida está levando a gente para algum lugar. A gente não veio aqui na vida para comer, a gente não veio na vida pelo trabalho. Isso são ferramentas do nosso dia a dia. Mas para onde a gente está indo? Se a gente fizer um teste na rua, a gente vai descobrir, para o nosso desespero, que a maioria das pessoas ou não sabe ou nunca parou para pensar nisso, nunca se incomodou com essa pergunta, qual é o propósito da vida? Vetire emitbonem da Baové Berova Olam, se a gente refletir sobre o presente no mundo inteiro, Kirov Anshei Asehel Amahir Veapikrim Veacharifim Yassimu Rovit Bonenam Veistaklutam Bedakuta Hormot Veomek Ayunim Ish Kefi Netiat Sichlo Vechoshko Atevi. A grande maioria das pessoas do mundo acabam usando todo o seu intelecto, todo o seu pensamento, todas as suas forças, para quê? Para se aprofundar em vários tipos de sabedorias. Que Merkar Abriav Ateva, tem aqueles que vão se dedicar para investigar um pouquinho mais sobre tudo que existe na criação, para conhecer um pouquinho mais da natureza, toda a parte da biologia, da ecologia, vão ter aqueles que vão dedicar para a engenharia, aqueles que vão dedicar para a astronomia, e outras pessoas para todos os tipos de conhecimento, em todas as áreas de trabalho, e mesmo entre aqueles que vão se dedicar para conhecer um pouco mais das escrituras sagradas da Torá, Limuda Torá Kedushá, aqueles que se dedicam, como a gente começou falando a história daquele Bahur Yeshivá, que ele não tem tempo de pensar em Deus, o dia dele é tão cheio, ele estuda tanta Torá que não dá tempo de pensar em Deus. Então, assim acontece na prática, Mehem Apilpulei Alachot, Mehem Midrashim, Mehem Bepiskei Adinim, alguns vão se dedicar mais para a parte de Alachot, outros vão querer estudar o Talmud, vão querer usar toda a sua capacidade intelectual para se conectar com a Torá. Armeatim Yu Minaminazé, Asherik Beu Yun Velimut, Alinhamei
Shlemut Avodah, mas poucos acabam se dedicando. Isso, para Moshe Chaim Luzzatto está falando de 500 anos atrás. Hoje em dia, pior ainda, poucos vão se dedicar para estudar formas de aperfeiçoar o seu serviço espiritual no mundo. Como eu posso melhorar a minha conexão com Hashem? Como que eu posso ter um foco no que eu estou fazendo aqui no mundo? Como eu posso potencializar os meus esforços aqui no mundo material? Ala Havá, ala Irá, ala Dveikut, Velkol Shar Helkei Hassidut, sobre o amor a Hashem. Como eu posso amar mais Hashem? Quantas vezes a gente parou na vida para pensar, será que eu amo Hashem o suficiente? Como eu posso aumentar o meu amor a Hashem? Será que eu tenho temor a Deus? Como que eu posso aumentar o meu temor a Deus? Quantas vezes na vida a gente já fez essa reflexão? Se fizermos, fizemos poucas vezes. Então, olha só, para Moshe Chaim Luzzatto já está falando de um fenômeno de 500 anos atrás, mesmo pessoas que vão para a área de Kodesh, da área de Torá, pouquíssimas pessoas se dedicam a melhorar a sua conexão espiritual e se conectar de verdade com Hashem. Lo mipnei shein dvarim ele ikarim etzlam, ki im tishalahem kol echad yomar shezeu ikar hagadol. Não que as pessoas não acham isso importante. Se você perguntar para qualquer pessoa, olha, é importante tua conexão espiritual? Óbvio que é muito importante. Veshelo yedumeh chacham, sheyeh chacham bemet, shelo yitbareru etzlo, kol advarim haele. E não vai existir nenhuma pessoa sábia de verdade que já em algum momento da vida não se aprofundou um pouquinho nisso. Ah, mashelo irbu leayen alav, o mipnei rov pirsum advarim, o pshitutam etzlam, shelo yerae lahem tzorech leotzi beunam zman rav. Só que são coisas tão sabidas, são coisas tão óbvias, que as pessoas acham que não precisam dedicar tempo para isso. As pessoas acham, o Rav Salanter, Zecher Tzadik Libraha, ele é o pai do movimento do Mussar, esse movimento de estudo para você se melhorar como pessoa. Ele teve que fazer milhamot, ele teve que fazer guerras no mundo das estivot, não estamos falando no mundo lá fora, no mundo de Torá. As pessoas viravam para ele e falavam, você está fazendo bitul Torá, você está tirando o tempo de estudo de Guemará dos nossos alunos, isso é contra Hashem. Ele teve que lutar com todas as forças dele para mostrar para as pessoas que tão importante quanto dedicar o nosso dia para estudar o Talmud, para estudar o Humash, para estudar todas as sabedorias da Torá, também tem que dedicar uma parte do dia para estudar esse tipo de conhecimento, de como se construir, como crescer como ser humano, como se conectar com Hashem, como sentir mais amor por Hashem, mais temor por Hashem. Velo yeshaer limud advarim haele vekriyat asfarim ze'amim ki im etzelotam she'en sichlam kol kach dag vekarov liot gas. Então, quem acabava se dedicando a esse tipo de coisa? As pessoas que não eram tão inteligentes, as pessoas que não tinham um potencial intelectual tão grande que eles não conseguiam estudar Talmud. Então, essas pessoas iam estudar esse tipo de sabedoria. She'ele tireutam shokdim al kol ze velo yazuzu mimenu ad shelifnei aminhag anoheg baolam keshetire echad mitchased lo tuchal lemana milachshod oto legassa sechel. Chegou num ponto na geração do Rav Moshe Chaim Luzzatto que quando você via alguém que tinha um comportamento diferenciado realmente nessa construção, você já suspeitava que essa pessoa não era muito inteligente, de tanto que era essa separação entre quem estuda Mussar para se autoconstruir e aqueles que acham que não precisa dedicar, tem que estudar Talmud, tem que estudar Humash, tem que trabalhar, tem outras sabedorias, não dá tempo de estudar esse tipo de coisa, e as pessoas foram ficando cada vez mais longe de conectar com Hashem. Ulam toldot aminhag hazeh raot meod lachachamim ulebilti chachamim. As consequências desse tipo de pensamento foram trágicas,
tanto para os sábios de Torá, quanto para aqueles que não são tão sábios assim, que Gorem Shemeele Meele Yirsara Hassidut Amiti Veye Yakar Meod Limtzo Otoba Olam. Vai faltar pessoas que conseguiram se trabalhar, se autoaprimorar no nível que eles poderiam chegar. Aqueles que têm o intelecto não se interessam por isso, e aqueles que não têm o intelecto, infelizmente, pelas suas limitações, também não vão conseguir chegar no seu nível máximo, e, infelizmente, a gente vai perdendo o conceito no mundo da Hassidut. Hassidut aqui não tem nada a ver com Hassidim, com as Peot. Hassidut significa pessoas que conseguem se conectar com Hashem num nível até maior do que Hashem pediu para eles. Pessoas que vão se aprimorando cada vez mais e chegando. Da onde veio o termo hoje em dia dos Hassidim, por exemplo, que eles deixam as Peot? Justamente saiu desse conceito, porque eles deixam as Peot, porque existe uma proibição da gente cortar PA, os cantos aqui da nossa barba. Isso é uma proibição grave de cortar alguns pontos, inclusive, da nossa barba, de passar gilete, e eles querem embelezar a mitzvah. Não só eles não querem cortar, eles querem deixar aqui bem comprido, embelezar, fazer aqueles cachinhos como uma maneira de fazer uma Hassidut, fazer mais do que Hashem ele pediu para a gente. Mas o conceito Hassidut, aqui que está falando do Rav Moshe Chaim Luzzatto, não é o conceito dos Hassidim, e sim o conceito de se auto-aprimorar a ponto da gente conseguir fazer até mais do que Hashem ele espera da gente, a levar que a gente consiga fazer o que Hashem espera. Imagina pessoas que chegavam no nível de fazer mais do que Hashem ele espera da gente. Ve'achassidut amiti anirtze ve'anechmad. E qual é essa Hassidut verdadeira que é desejada no ser humano? Rachok mitziur sichleinu, está muito longe do que a gente entenderia o que é, talvez até por uma influência de outras religiões. Olha o que ele traz. Kizé davar pashut milta deloramia ale de einas. Isso é uma coisa que as pessoas normalmente não entendem. Lava daitei afalpi shekvar kvuim balev kol adam hayashar ve im lo yasok bahem ire prata velo yakirem. Porque se a gente não entender qual é o nosso serviço, qual é a nossa avodá, o que a gente veio fazer no mundo, vão ter algumas oportunidades que vão passar na nossa frente e a gente, infelizmente, não vai saber dar valor, não vai reconhecer que isso é uma oportunidade espiritual. E agora, a pessoa que não se aprofunda, que não entende sobre o quanto ela pode crescer, infelizmente, vai passar na frente dele como uma pessoa que sonha em conhecer. Teve algumas histórias antigamente, os grandes rabanim não era tão conhecido, não tinha fotos, não tem internet, então as pessoas escutavam o nome, olha, tem o Hafetz Haim, tem o Gaon Mivilna, tem esses grandes rabanim, mas ninguém conhecia o rosto dos rabanim. Então, já tem muitas histórias de grandes rabanim, pessoas que sonhavam em conhecer aquele Rav e encontram esse Rav em algum lugar, mas não reconhecem que é esse Rav. Mas estava aqui, olha, o meu sonho é conhecer esse Rav, mas ele saiu faz 10 minutos, você estava meia hora conversando com ele e você não percebeu que era o Rav que você tanto queria conhecer e perdeu a oportunidade, ele já foi embora. Tem dezenas, centenas de histórias de pessoas que perderam oportunidades. Por quê? Porque não conheciam Re'e ki en divrei hachassidut ve'inenei ha'ira ve'ahavá ve'taharat halev dvarim mutbaim badam ad shelo yitztarhu emtsaim liknotam. Tudo isso não são esses níveis de pureza, esses níveis de amor a Deus, não são coisas que estão naturalizadas que a gente não precisa trabalhar. Ao contrário, ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם בטבעיות, כשינה והקיצה, ורעב והשובע,
Vekol she'ar hatnuot ahakukim betiveinu, não são coisas naturais como dormir e acordar, como a fome e se saciar, Eila vadai shetzrihim leimtsaim uletarbunot liknot otam. Aqui estamos falando de coisas que precisa trabalho, precisa investimento, precisa de reflexão. Ninguém vai crescer na vida de maneira natural. Deus colocou isso no mundo, um exemplo, a força da gravidade. A gente está sempre sendo puxado para baixo. Se você não colocar energia, você não sobe. Ficar parado, o mundo é uma escada rolante que desce. Se você acha que você está parado, na verdade você está descendo. Então, aqui precisa esforço o tempo inteiro. Veloi batzru gamken mafsidim lachem sheyarchiku min adam. E não faltam coisas que afastam a gente dos caminhos corretos. Não faltam testes, não faltam desejos, não faltam falsos ensinamentos que acabam afastando a gente do caminho correto. Veloi achseru drachim le'archik mi sidehem. E também não vão faltar caminhos que afastam a gente da verdade. Imken eich lo itzarech leotzi zman alayun hazel ladat amitat advarim veladat derech liknotam ulekayemam. Então, como que a gente vai viver uma vida inteira sem dedicar um pouquinho do nosso tempo para aprender, para conhecer, para ver como que eu adquiro essas características positivas, como que eu faço para me transformar numa pessoa melhor? Não vai cair do céu. Você não vai virar uma pessoa melhor, a não ser que você trabalhe, que você entenda quais são as ferramentas, o que eu preciso para me transformar numa pessoa melhor e ficar com isso na cabeça de uma maneira ativa. E o dia inteiro está procurando oportunidades para ajudar os outros, oportunidades para me trabalhar como ser humano, senão a gente vai continuar todo ano no mesmo nível. E no mesmo nível significa caindo, porque ninguém fica parado de verdade. A gente tem a verdade, a gente tem aqueles estalos durante o ano, a gente tem aquele torerut, aquele grande despertar, por exemplo, quando começa a chegar Elul, quando chega Rosh Hashanah, mas se não for um trabalho interno, se não é um trabalho para o ano inteiro, não adianta só Elul. Óbvio que a gente tem que caprichar em Elul, Rosh Hashanah, todos os decretos do ano, mas não pode ficar só em Elul. A gente vê Elul, todo mundo quer ir Mussar, e vamos lá, Baruch Hashem. Não estou falando para não fazer, ao contrário, mas o ano inteiro, Mussar tem que ser parte ou do nosso dia a dia, pelo menos da nossa semana, a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de estudo, de como se construir como seres humanos melhores. De novo, Yeshivot tem pessoas que dominam todo o Talmud, que sabem várias Gemarot de cor e não tem um comportamento condizente com a Torá. Como que pode ser? Peraí, essa pessoa tem Torá e a Torá purifica. Rabino, tem uma contradição. Você sempre fala que a Torá purifica, que eleva a gente, é verdade, mas precisa um trabalho específico também dos nossos traços de caráter para a gente vencer as nossas más inclinações. Não acontece automaticamente. Só estudar o Talmud não ajuda muitas vezes a você mudar como ser humano, porque precisa desse estudo específico chamado Mussar. De novo, foi uma luta para o Rav Salanter convencer grandes Roshei Yeshiva, os líderes das Yeshivot, que achavam que isso era uma perda de tempo, até que eles perceberam realmente que a pessoa, Deus nos livre, pode ser um menuval al pi a Torá, pode ter um comportamento completamente equivocado e, mesmo assim, estudar a Torá o dia inteiro. Isso vai ser um grande Hilul Hashem, vai manchar o nome de Deus no mundo. E, hoje em dia, o normal é que no mundo das Yeshivot existe Seder Mussar todos os dias, que seja meia hora, 40 minutos, mas das grandes Yeshivot do mundo não existe nenhuma que não tem o Seder Mussar diário, para, junto com o teu crescimento no Talmud, cresce também como ser humano, como mente.
para ser alguém na vida, seja um ser humano, antes de tudo, como Deus espera que você seja. וכיוון שכבר יתעמת אצל כל חכם צורך תמימות עבודה וחובת טהרתה ונקיותה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, mas os grandes rachamim, os grandes sábios, eles sabem que precisa de pureza, eles sabem que precisa realmente, para que o nosso serviço seja verdadeiro, precisa ter aqui uma elevação espiritual. Eila nimeset umetoevet que kol levavot doresh Hashem, e um serviço feito para Hashem, que não é feito com pureza, Deus ele despreza alguém que estuda a Torá, mas faz isso com gavá, faz isso com orgulho, se achando melhor que os outros. Esse estudo de Torá não é o que Hashem quer. A pessoa que faz o serviço dele, mas ele não se purifica como ser humano, não é isso que Hashem espera. Manane bayom torrecha. O que a gente vai responder no dia da bronca? O que é o dia da bronca? Quando a gente chegar no Shamayim. Imitrachal no minayuna zé veinagno davar sheu kolkal mutal aleinu sheu ikar mashem elokeinu shoel meimano. O que a gente vai responder no Shamayim? Hashem ele vai perguntar: eu te mandei para o mundo, eu te dei uma Neshama, eu te dei ferramentas, eu te dei água, te dei comida, te dei o teu corpo. O que você fez com tudo que eu te dei? Eu te dei para você se construir. Você voltou aqui igual eu te mandei. O que adiantou todo esse investimento que eu fiz em você? Aitachen Sheigah veyamol sichleinu behakirot asher lo nitchayavnu bam בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם ודינים אשר אינם שייכים לנו. Muitas vezes as pessoas acabam dedicando o dia inteiro para discussões, para aprofundamentos, mas que não é o principal do que a gente veio fazer aqui. O ma shechayavim manu leboreno chovar abá venasveio lehergel venanreino lemitzvot anashim melumadá. E o que sim é nossa obrigação, toda essa purificação, todo esse crescimento, a gente deixa como mitzvot anashim melumadá. Essa linguagem aqui que o Rav Moshe Chaim Luzzatto está usando é uma linguagem que ele pegou emprestado dos profetas da Torá, que eles falam uma das coisas que mais deixam o Hashem irritado. Hashem, ele olha a gente fazendo as mitzvot, como ele chama mitzvat anashim melumadá, piloto automático. Olha que incrível, a gente está numa geração que o Elon Musk, fora que ele comprou o Twitter, ele está fazendo lá os carros dele que vão andar sozinhos, piloto automático. Você vai sentar confortavelmente no banco de trás e você avisa para o carro aonde você quer ir e o carro vai lá sozinho para o lugar aonde você quer, não precisa fazer mais nada, não precisa mais prestar atenção. O carro te leva, você pode ficar pensando em outras coisas, porque o carro já te leva sozinho aonde você quer. Esse é o piloto automático. Tem gente que vive uma vida de piloto automático. A tefilá dele, ele já liga o botão, as palavras já vão saindo, a cabeça dele está longe de Hashem, está longe da conexão espiritual, e ele põe o tefilim sem intenção nenhuma, e até mesmo o estudo da Torá, ele acaba fazendo isso de uma maneira mecânica, de uma maneira automática. Então, quer dizer, as coisas mais importantes da vida, a gente vai deixar no piloto automático e vamos gastar o nosso tempo em discussões, em aprofundamentos, que não foi isso que Hashem pediu. Em lo nistakalno velo yano mahiaira amiti uma veia. Se a gente não entender o que é o temor a Deus verdadeiro, ernikneutá verni malet mina evel aolami, como eu adquiro o temor a Deus verdadeiro, como que eu fujo das vanidades do mundo. A gente está numa geração dificílimo. Os nossos sábios, eles falavam que eles não queriam estar vivos na geração da vinda do Mashiach, Behevlei Mashiach, as dores do parto da vinda do Mashiach. Quando a gente vê notícias
só pode ser as dores do parto, da vinda do Mashiach, o que está acontecendo lá fora. Então, como que a gente escapa dessas vanidades para não ser influenciado, para não ser contaminado? A gente tem tanto medo de ser contaminado pelo Covid, por que a gente não tem tanto medo de ser contaminado por toda a imundície, por toda a imoralidade, por toda a falta de conexão espiritual que tem lá fora? A gente também tinha que estar com medo, tem que andar com uma máscara espiritual também. Tão perigoso quanto pegar o vírus, pegar qualquer doença, essa doença espiritual que tem no mundo inteiro. Alot ishkar veteler afalpi sheyadanu rovatá. Como que a gente vai esquecer do que é o principal e viver uma vida só vivendo? Ve'ahavak moken. O que é amar Hashem? Será que a gente já parou alguma vez na vida para pensar? Será que eu amo Hashem? Será que eu estou conectado com ele como eu deveria? Será que a gente consegue colocar, fixar no coração o nosso amor a Hashem? Usando todos os meios que a gente tem para isso. Benafshoteino e Moit Barachim Torato. Da onde vai vir a conexão verdadeira que a gente deve ter com Deus e com a sua Torá? Imlo Nisa Nishe El Gdulato Vel Romemuto Asher Yolid Belibeino Adveikutazé. E como que a gente vai conseguir crescer sem ter essa conexão, que dessa conexão tem ramificações para o nosso crescimento espiritual? Como que a gente vai poder se purificar, se limpar, se a gente não vencer as imperfeições que foram colocadas propositalmente no nosso corpo? Ve'amidot kulam matzrichot como ken tikun ve'hayashara. E também as nossas midot, os nossos traços de caráter, quanto a gente precisa consertar. Tem um Rav que está aqui na cidade dando muitas palestras e ele falou uma coisa incrível. A grande maioria dos problemas que estão tendo, aumento de divórcios, aumento de problemas em casa, relacionamento pais e filhos, ele falou, tudo pode ser resumido em uma palavra. Essa palavra se chama ego. O ego está destruindo o mundo, e não é de hoje. Ele trouxe fontes que o erro de Adam Arishon já era o ego, já é eu quero ser como Deus, que entende, que tem dat. Assim foi que a cobra convenceu Adão a comer. Come desse fruto e seja como Deus, que tem o entendimento das coisas. O ego de querer ser como Deus, é isso que está destruindo os casamentos, é isso que está destruindo as famílias, é isso que está destruindo os lugares de trabalho, o ego das pessoas, midot, traços de caráter. É isso que a gente precisa dedicar a nossa vida também para trabalhar. Mi yashrem u mi etaknem im lo nasim lev aleihem. Como que eu vou consertar uma falha de caráter se eu nem percebo que eu tenho um problema nas minhas midot? Velo nedagdeg badavar digdug gadol. E às vezes não são coisas grosseiras, mas dentro de cada um tem consertos que a gente precisa fazer. Alo im yanu aladavar yunamiti motzii moto alamiti umeitivim leatzmeinu umelamdim moto leacherim umeitivam lachem gamken. E se a gente estudar isso, quanto bem a gente vai fazer para a gente mesmo e para os outros, poder ensinar para os outros também, despertar as pessoas essa sonolência espiritual que a gente está vendo no mundo. O Mashamar Shlomo Ameler, in tevakshena kakesed, o kamatmonim tehapseina, astavin irat Hashem. Se você procurar o temor a Deus, como você procura dinheiro, como você procura tesouros, aí sim você vai entender o temor verdadeiro de Hashem. Einomer astavin filosofia. Não está escrito, aí você vai entender filosofia,
Asta vin Runá, aí você vai entender astronomia. Asta vin Refuá, aí você vai entender de medicina. Não está escrito. Está escrito Asta vin Irat Hashem. Aí você vai entender o que é o temor a Hashem verdadeiro. Arei lecha sheleavina irá sarich levakesh otak kakesev ulechapes otak kamatmonim. Para entender esse tipo de coisa, a gente precisa procurar como dinheiro, como tesouros. A gente não desiste. Falaram para a gente que tem um tesouro, é um terreno enorme. Você não vai dormir, você não vai descansar enquanto você não encontrar esse tesouro. Assim tem que ser a nossa busca espiritual. O animtzazman lekol shear chelkei ayun leayun azeh lo yezman. Como pode ser que a gente tem tempo para tudo na vida? Tudo que a gente acha importante, a gente arruma um tempo. Como que eu não vou ter um tempo na minha vida para o meu trabalho de midot, para me melhorar como pessoa? Lama lo ikbad dam leatzmo itim lefachot leistaklut azeh imухrahu besheiritz mano leafnot al-yunim ou al-asakim acherim. Por que a gente não pode deixar todos os dias um pouquinho de tempo para esse tipo de reflexão, para esse tipo de estudo, mesmo que a gente, para as outras coisas, a gente consegue deixar, por que não deixar um pouquinho, pelo menos disso? Então, são reflexões que a gente precisa fazer na nossa vida, aonde a gente está investindo o nosso tempo, o quanto a gente está dedicando para se tornar pessoas melhores, para se tornar maridos, esposas melhores, filhos e pais melhores, o quanto a gente está investindo para crescer como seres humanos. Olha quantas pessoas estão investindo hoje em dia nas carreiras, não é mais suficiente só fazer uma boa faculdade. Na faculdade já tem que ter 10 estágios e precisa falar 5 línguas diferentes, e precisa ter cursos, e precisa ter MBA, o tempo inteiro tem que investir. Os currículos hoje em dia viraram livros, tem que ter páginas e páginas de um bom currículo para conseguir um bom emprego. A vida não é mais importante, estamos falando de vida eterna. O que a gente vai adquirir aqui é para a nossa vida eterna. Será que não precisa mais esforço ainda, mais dedicação para a nossa vida eterna, para adquirir o que é verdadeiro? Então, por isso ensinou para a gente Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Veata Israel, e agora Israel, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, o que Hashem está pedindo de você? Olha só, a gente fica pensando o tempo inteiro, o que será que Hashem quer de mim? Não precisa procurar, está escrito. Deus falou explicitamente no Sefer Dvarim, Moshe perguntando para Israel, o que Hashem ele quer de você? Que im leirá et Hashem Elokecha, que você tenha temor a Deus, lalechet bechol drachav, que você ande nos caminhos dele, imita os caminhos de bondade, de retidão que Hashem ele tem com a gente, faz você também com as outras pessoas, o leahavá otó, que você tem amor por ele, o lavod et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, que você sirva Hashem com o coração, de novo, não desfilar da boca para fora, serve Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma, lishmoret mitzvot Hashem, vet chukotav, para guardar as mitzvot de Hashem, para guardar as leis de Hashem. Kan kalal kol rekei shlemut avodah anirtzit lishmoit barak. Aqui a Torá resumiu em um pasuk a regra de como a gente pode chegar na shleimut, na perfeição, como a gente pode se tornar pessoas completas, que são a irá, o temor, a lihá bedrachav, a gente andar nos caminhos de Hashem, a ahavá, o amor por Hashem, shlemut alev, o coração pleno, o shmirat kol mitzvot, a gente cumprir todas as mitzvot da Torá e cumprir de uma maneira bonita, cumprir de uma maneira completa, não cumprir para sair de roubar, para me livrar logo, cumprir porque a gente entende a importância, a gente faz com amor, a gente vai fazer com todo o coração e com toda a alma. Vihine
Koleila Klalim Srihim Pirush Gadol. Todas essas regras não dá só para jogar. Óbvio que tem que explicar, tem que se aprofundar, como que a gente chega no temor verdadeiro, como a gente chega no amor verdadeiro, o que é andar nos caminhos de Hashem. Tudo isso precisa uma explicação muito profunda. O Matzati Lechachameinu Sheklalu Achalakim Aele Beseder Vechiluk Acher Yoter Prati Umesudar Lefi Adraga Amitztarechet Bahem Liknot Otam Al Nachon. Mas o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele vai trazer aqui um ensinamento. Aqui é a base de toda a construção do livro Mesilat Yesharim, o ensinamento do Rav Pinchas Ben Yair. É um Tana da época dos Tanaim, da época do Rabi Akiva, Rav Meir Balanés, os grandes sábios da Mishnah. Ele traz aqui um ensinamento, ele ordenou num degrau de crescimento espiritual, como eu posso chegar na perfeição. Ele fez o degrau da subida espiritual. Olha só, a gente tem pronto aqui o nosso caminho de crescimento até chegar na perfeição. Bezel Eshono, e assim aparece no Tratado de Avodah Zará, Zel Eshono, Mikan Amar Rabi Pinchas Ben Yair. Então, assim ensinou o Rabi Pinchas Ben Yair, Torá Meviá Lidei Zeirut. Se você estudar a Torá, isso vai te levar num nível de Zeirut, tomar cuidado de não fazer transgressões. Zeirut Meviá Lidei Zrizut. O cuidado de não fazer transgressões te leva à agilidade para cumprir as mitzvot. Zrizut Meviá Lidei Nekiut. A agilidade te leva para a limpeza dos teus atos, que mesmo às vezes a gente faz um bom ato, mas está misturado lá no meio um pouquinho de honra, um pouquinho de poder que a gente quer ter, então não está completamente limpo. Tem que chegar em Nekiut. Nekiut Meviá Lidei Prishut. Prishut é a gente não ser escravos do mundo material, a gente conseguir olhar para uma mesa de doce e falar: sou eu que mando, não são os doces que mandam em mim. Eu tenho o autocontrole que eu quero. A Prishut é a pessoa conseguir se separar do mundo material quando ele tem vontade, quando ele sabe que é certo, ele vai fazer, mas quando ele quer, ele consegue não fazer. Prishut Meviá Lidei Tahará. A Prishut, essa separação, leva a pessoa ao nível de pureza. Tahará Meviá Lidei Hassidut. A pureza leva a pessoa para Hassidut, ele conseguir fazer até mais do que a Hashem espera dele. Hassidut Meviá Lidei Anavá. A Hassidut vai levar a pessoa para a humildade verdadeira. Anavá Meviá Lidei Irat Het. A Anavá leva a pessoa para o temor do pecado. Irat Het Meviá Lidei Kedushá. O temor do pecado leva a pessoa a um dos níveis mais elevados, que é o nível de Kedushá, o nível de você ter um controle total, você usar o mundo material só voltado para o espiritual. Não é o nível de você se isolar do mundo, é o nível de você usar o mundo, mas usar com autocontrole pleno. Kedushá Meviá Lidei Ruach HaKodesh. A Kedushá leva a pessoa ao nível de ter uma conexão espiritual de Ruach HaKodesh, um nível quase de profecia. E Ruach HaKodesh Meviá Lidei Tchiat HaMetim. E a pessoa que tem Ruach HaKodesh se encaminha para o nível de ressuscitar os mortos. A gente sabe que tem pessoas, todos os sábios da época da Guimará, eles tinham o nível de Tchiat HaMetim. Algumas vezes na história do povo judeu aconteceram atos de Tchiat HaMetim, de ressuscitar pessoas que tinham morrido. Existe o conceito, mas isso não cai do céu. Olha só a escada que tem que subir. Olha que incrível que o quanto a gente precisa ir subindo. Aonde começa tudo? Torá. Estudar Torá. Torá leva ao cuidado para não fazer transgressões. Cuidado para não fazer transgressões te leva à agilidade de querer aproveitar o teu tempo. Então, é uma escada que a gente vai subindo. Óbvio que hoje em dia ele nem entra aqui, obviamente, no livro Mesilat Yesharim, nesse nível de Tchiat HaMetim. A gente falou um pouquinho, quando a gente estudou Shimshon,
A gente falou dessa escada aqui de crescimento espiritual e a verdade é que o Shimshon, ele chegou nesse nível de Ruach HaKodesh, ele conseguiu, através de esforço, de purificação, de trabalho, ele conseguiu chegar nos níveis mais elevados. Assim eram os profetas. Tem histórias da Torá, o profeta Elisha, ele fez Tchiat HaMetim numa criança que tinha morrido. A gente vê que pessoas que se esforçaram conseguiram chegar. Não é um ensinamento simplesmente teórico. Essa escada é uma escada real que as pessoas elas podem crescer. Óbvio que a gente tem que olhar até onde pode chegar, mas aí veio o Yetzer Hara e falar, Rabino, eu não vou nem começar. Olha o tamanho da escada, Rabino, eu não vou nem começar. Hashem não está cobrando, por que você não está lá em cima? Mas Hashem sim vai cobrar, porque você ainda não começou a sua caminhada. Por que você não deu o primeiro passo? Por que você não subiu no primeiro degrau da escada? Então, a gente tem aqui uma oportunidade incrível. Assim, o livro Mesilat Yesharim, ele vai ajudar a gente a esclarecer qual é a avodá correta, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, quais são os meios que eu tenho para conseguir chegar no meu objetivo verdadeiro, como eu posso me trabalhar como ser humano. Eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um exemplo para as pessoas. Quais são os caminhos que a gente precisa para chegar em níveis mais elevados? Então, só para terminar, hoje aqui essa Akdamá, essa introdução do Rav Moshe Chaim Luzzatto, Ine alpi Braita Zot, Iskamti lechaber chiburi zeh, lelamed leatzmi uleaskir leacherim, tnaiei avodah ashleima lemadregoisei. Então, aqui, toda a inspiração do Rav Moshe Chaim Luzzatto foi justamente essa braita do Rav Pinchas Ben Yair, e ele falou, eu me encorajei para mim mesmo, olha a humildade dele, para ensinar para mim mesmo e para os outros todas as condições para a gente fazer o nosso serviço completo e os níveis que a gente pode ir subindo na vida. Ve'avaer bekol echad mehem inyanav vechalakav upratav aderech liknot otah u'machem mafsidah. Para cada um desses níveis, o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele vai explicar o que é esse nível, como eu adquiro esse nível e quais são as coisas que a gente precisa evitar para não tropeçar, para não perder esse nível espiritual. Se a gente tiver um trabalho sério na vida, subir degrau por degrau, Hashem não está cobrando chegar na escada lá em cima. Hashem está cobrando, começa o primeiro passo, porque a hora que você deu o primeiro passo, o segundo passo também já está mais perto, e assim com o terceiro, com o quarto, com o quinto passo. Dessa maneira, a gente vai entrar na nossa escada espiritual para se conectar cada vez mais. O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, como eu posso ser um ser humano melhor. E Bezrat Hashem, com bastante trabalho, com bastante estudo, com muita reflexão, principalmente, que a gente precisa ter sobre a nossa avodá, sobre o nosso dia, sobre as nossas midot, os nossos traços de caráter. Dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir chegar nos níveis mais altos espirituais. Shabbat Shalom.